mesmo assim a gente precisa ampliar, porque muita gente está adoecendo e muita gente precisando ser tratada em hospital. Essas questões precisam ser levadas ao cidadão no dia a dia e também à nossa sociedade para que as pessoas percebam a necessidade cada vez maior de ficar em casa. Então é possível já dizer hoje que o endurecimento vai acontecer com a renovação desse novo decreto? Sim, a tendência é que a gente siga na direção de endurecer o decreto justamente para ampliar as medidas de isolamento. O máximo disso é o lockdown. Nós vamos verificar aonde vamos ficar para atender as recomendações da medicina, as recomendações da ciência, para lutar para salvar vidas. Isso é muito importante. Hoje nós temos um nível de isolamento que é ali entre os 10 do Brasil e a ideia é chegar mais próximo dos estados que têm o maior nível de isolamento. Quem teve o maior resultado ontem foi o estado de Pernambuco, que também tem uma situação muito maior em número de mortes, em número de casos. Isso certamente faz com que o cidadão perceba a gravidade da situação e colabore mais para ficar em casa. E conforme a gente tem observado também esse aumento no número de casos, governador, a gente também tem acompanhado bastante a taxa de ocupação de leitos. Hoje nós estamos em 64%, 444 leitos ocupados em todo o estado. É também uma preocupação com essa curva que a cada dia a gente vê que já tivemos mais de 200, mais de 300 casos confirmados em 24 horas. Isso tem preocupado com relação ao quantitativo de leitos que nós temos disponíveis? Tem preocupado bastante, né? A taxa de ocupação de leitos caiu justamente porque o Estado entregou o Hospital Metropolitano, mas isso não significa que a gente não precisa manter as medidas de isolamento, ao contrário, a gente precisa intensificá-las, porque não há razoabilidade o Estado construir muitos leitos e muita gente adoecer ao mesmo tempo e os leitos construídos não darem conta de tratar o cidadão como ele precisa ser tratado. Então é uma via de mão dupla. O Estado aumenta a oferta e o cidadão ajuda ficando em casa. Isso vai garantir que a pandemia tenha menor impacto em Alagoas. Vamos seguir com as perguntas aqui da imprensa. A Isabela Padilha, da Band, ela pergunta se já existe uma previsão para a abertura de centrais de triagem e hospitais de campanha no interior do estado. Sim, há um planejamento firme feito. A gente abriu a central de triagem do SESI, abrimos hoje no Benedito Bentes, vamos abrir em breve, provavelmente na próxima semana, no Jacintinho, e vamos abrir 3 no interior, um em Arapiraca, um em Santana do Ipanema e outro em Porto Calvo. A Ana Pontes, do G1 Alagoas, pergunta se já há alguma definição sobre a prorrogação do decreto. Se haverá medidas mais flexíveis ou serão mais duras? Que foi a pergunta feita. Na direção de medidas mais duras, e nós estaremos anunciando o novo decreto nos próximos dias, porque ainda estamos conversando com a sociedade, mas é fundamental que a população entenda que, por um lado, o Estado amplia a oferta de serviço, por outro lado, o cidadão que pode colabora ficando em casa e a gente segue ampliando as medidas de isolamento para proteger as pessoas do vírus, que é muito perigoso, é um vírus traiçoeiro. Dentro de uma mesma casa ele pode afetar o cidadão de maneira diferente. Um pegar de um jeito e outro pegar de um jeito muito mais forte que pode levá-lo a correr risco de vida. Luiz Filho, da Radiodifusora de Alagoas, ele pergunta: Arapiraca, Marechal Deodoro, Rio Largo, Palmeira dos Índios e Murici são algumas das cidades do interior com o maior número de casos confirmados da Covid-19. O que o Estado pretende fazer ou já está fazendo para fortalecer a rede de saúde nas cidades do interior para garantir o atendimento da população e conter o avanço do coronavírus? O Estado está fazendo 3 coisas. Na fase 1, está fortalecendo a atenção básica e defendendo, junto aos municípios, a antecipação do início do tratamento dos pacientes, com todos os medicamentos que estão à disposição, colocando à disposição dos médicos azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina e outros, desde que o médico prescreva para o paciente. Alguns desses medicamentos estão em falta nas farmácias no Brasil inteiro, porque muita gente comprou e fez estoque em casa. Eles eram medicamentos, especialmente a hidroxicloroquina e a cloroquina, para doenças que tem um pequeno percentual da população que tem, lúpus ou malária, por exemplo. E quando a população inteira passou a demandar esses medicamentos, rapidamente ele se esgotou das farmácias privadas e públicas. Até teve um ambiente aí de muita fake news, dizendo que o governo do estado tinha requisitado
estoque de medicamentos, de azitromicina, de hidroxicloroquina. O governo de Alagoas nunca requisitou medicamento algum, ao contrário, o governo de Alagoas disponibiliza medicamentos para os tratamentos, de maneira que é importante a gente colocar isso para o cidadão. Além de fortalecer a atenção básica, nós estamos ampliando leitos de enfermaria na capital e no interior e leitos de UTI também. É assim que o Estado tem que atuar, nessas 3 frentes e em parceria com os municípios. O Gilson Monteiro, do portal TNH1, ele pergunta sobre o lockdown, já foi respondido, mas ele pergunta se já há um protocolo para esse tipo de medida em Alagoas. Há um protocolo, sim. Todas as medidas tomadas nos decretos, a gente segue a recomendação da Sociedade Alagoana de Infectologia, dos médicos que estão trabalhando junto conosco, da Secretaria de Saúde, e aproveita para dialogar com a sociedade civil organizada para fazer uma coisa construída, coletiva, um decreto que seja fruto de um amplo debate de diálogo com a sociedade. É assim que a gente tem trabalhado e nós estamos trabalhando agora para construir um planejamento para quando formos sair da pandemia. Nós ainda estamos com a curva crescendo, mas quando a curva começar a cair, a gente justificar tecnicamente porque se dará a abertura de comércios e outros segmentos da nossa economia. Perguntas encerradas, governador. Eu queria agradecer a todos, dizer que foi um grande prazer. Estamos no Brasil e no mundo ainda vivendo um problema muito grave dessa pandemia, mas aqui em Alagoas nós vamos seguir assim, trabalhando duro até tarde. Hoje mesmo vou sair daqui e vou ter uma outra reunião com o secretário de Saúde, com o secretário de Planejamento, para que a gente intensifique as ações, faça entregas mais rápidas, porque é isso que o cidadão espera de nós. Muito obrigado e um abraço.